hoje nós temos um tema, o tema é esse aí, ó. Presto ou não presto? Eu e meus temas, né? Eu presto ou eu não presto? No dicionário, se você pesquisar, algumas definições aquele que presta, já vai abrindo aí em Marcos 2, a gente lê junto Marcos 2, a definição no dicionário é aquele que tem boa índole. Presta é aquele que é sério, uma pessoa séria, uma pessoa íntegra. Pessoa que presta é aquela que tem caráter, pelo dicionário. Pessoa que presta é aquela que é útil para a sociedade, ela demonstra virtude no meio social. Então, pelo dicionário, a pessoa que presta são essas definições. Já deixa sua Bíblia aí em Marcos capítulo 2 aberto. E daí, eu preparando essa mensagem, o Paulo André me manda uma música dos Titãs, do álbum de 2001, Titãs, a melhor banda de todos os tempos da última semana. É o álbum do Titãs, né? Para quem já ouviu Titãs vai lembrar disso. E tem uma música lá, Eu Não Presto. Tem uma música lá que o Paulo André enviou para mim, que a gente já tinha até comentado, né, Paulo? Alguma coisa. A letra muito, ele estava quase que fazendo um cântico ali. Eu achei a letra muito forte. Ele tem uma autoconfissão, né? Uma confissão. Uma confissão, eu não presto e tal. Usou de sacada, como você bem lembrou, achei muito forte a letra. E eu trouxe aqui a letra pra gente, né? Eu vivo mudando de opinião, teias de aranha habitam o meu coração, ou seja, eu estou entendendo que o coração está vazio, né? Para habitar teia de aranha, porque não há movimentação ali naquele coração, né? Pessoas tão honestas vagando pelas ruas, aí já vem um sarcasmo, né? Me faz lembrar que eu não passo de um canalha. Eu não presto, eu não presto, eu não presto, 8 vezes, eu não presto, né? Aí depois na outra estrofe diz assim, eu já tentei de tudo para me modificar, os vícios eu larguei, até Deus fui procurar, mas no mundo tão sincero, né, entre aspas, não há lugar para mim, todos dizem a verdade, só eu sou o falso assim, eu não presto, 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 eu não presto. A conclusão da música é, eu não presto. A conclusão da música é, o mundo tão sincero? Não é. Está fazendo aí uma sátira do mundo. Não há lugar para mim. Tentou procurar até Deus, né? Tentou se modificar, mas continua afirmando, eu não presto. Então vamos ler Marcos capítulo 2, verso 13 a 28. Eu não coloquei todo aí, se você tem um aplicativo aí, ou tem a sua Bíblia. Marcos capítulo 2, verso 13 a 28. Lembrando que a gente já pregou no ano passado, Marcos 2, do 1 a 12. Lembre-se que Jesus estava numa casa, tinha tanta gente, e desceram com um paralítico numa maca, pelo telhado, porque não dava para entrar pela porta. E o que Jesus falou? Primeira coisa que Jesus falou para o paralítico. Quem se lembra aí? Perdoados estão os teus pecados. Jesus não falou primeiro de cura física, não. Ou seja, você precisa ser perdoado dos seus pecados. Em outras palavras, Jesus está dizendo, você não presta. Você precisa ter uma reconciliação com Deus. Então, Jesus trata primeiro da reconciliação com Deus, e depois as pessoas duvidaram que ele perdoava o pecado, e falou assim, eu perdoo o pecado, mas também o culto, levanta-te e anda. E Jesus deixa claro, né, que a ênfase é na vida do Evangelho. O Evangelho na vida de alguém é a primeira reconciliação com Deus, porque nós somos pecadores. Aí vamos lá, no verso 13 de Marcos capítulo 2. Em seguida, Jesus saiu outra vez para a beira do mar e ensinou as multidões que vinham até ele. Enquanto ele caminhava por ali, viu Levi, que seria Mateus também, filho de Alfeu, sentado no lugar onde se coletavam os impostos. E ele disse, siga-me. E Levi se levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Levi, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e outros pecadores, pois eram muitos os que o seguiam. Quando alguns fariseus, mestres da lei, fariseus eram os crentões da época,
viram Jesus comer com os cobradores de impostos, que eram acusados de corrupção, e outros pecadores perguntaram aos discípulos de Jesus por que ele come com cobradores de impostos e pecadores. Por que ele come com cobradores de impostos e pecadores, ou publicanos, pode estar na sua versão aí, que é cobrador de impostos. Ao ouvir isso, Jesus lhes disse: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Certa vez, quando os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, algumas pessoas vieram a Jesus e perguntaram: por que seus discípulos não têm o hábito de jejuar como os discípulos de João e os discípulos dos fariseus? Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Não podem jejuar enquanto o noivo está com eles? Um dia, porém, o noivo lhes será tirado, e então eles jejuarão. Além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando pano novo. O pano novo encolheria a roupa velha e a roupa velha rasgaria, deixando um buraco ainda maior. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro, ou odres, está aí na sua versão talvez. Odres era recipiente de couro. O vinho os arrebentaria, e tanto o vinho como os recipientes se estragariam. Vinho novo precisa de recipientes novos. Num sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos de cereal, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus, os crentões, lhe perguntaram: por que seus discípulos desobedecem à lei colhendo cereal no sábado? Jesus respondeu: vocês não leram nas Escrituras o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus, nos dias em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer, e os deu também a seus companheiros. Então Jesus disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Vamos lá. Nesses intervalos de textos que a gente leu, o que o Evangelho tem nos ensinar? Jesus comendo com um grande número de pecadores. Cobradores de impostos eram aqueles judeus que trabalhavam para Roma. Quem viu a série The Chosen entendeu melhor ainda quando Mateus é odiado pelo público judeu, porque ele era um judeu que trabalhava para Roma, e ainda os publicanos, cobradores de impostos, ficavam ricos porque eles tiravam a mais para eles. Jesus é questionado pelos religiosos da época de algumas práticas, e quando ele é questionado por que come com cobradores de impostos, Jesus responde, você leu comigo, ao ouvir isso Jesus disse: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, eu não vim para chamar aqueles que se acham perfeitos, ou eu não vim chamar aqueles que já se arrependeram. São duas formas de entender esse texto aqui. Aqueles que já reconheceram que precisam da salvação em Jesus, eu não vim chamá-los, porque eles já foram chamados. Mas eu não vim também chamar aqueles que acham bons demais. Mas sim, eu vim chamar pecadores. Justos não podem ser chamados ao arrependimento, porque eles já se arrependeram. Ou aqueles que se acham bons demais, não querem se dobrar ao Evangelho de Jesus. Eu vim as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Doentes são aqueles quem? Quem são aqueles? Aqueles que não se arrependeram. O que é arrependimento? É deixar de amar a vida de pecado. Os doentes, eles vivem numa vida de pecado, eles amam essa vida, eles estão aprisionados nessa vida, eles são incapazes de sair dessa vida. Eles são fracos para tomar a decisão de mudar. Eles não têm poder para vencer o mal. Eles estão aprisionados pelo diabo. São chamados pelo Evangelho de doentes.
de pecadores não arrependidos. A primeira coisa que a gente aprende em tudo que a gente leu é que Jesus veio ao mundo porque nós não prestamos. Talvez alguém fique ofendido aqui, mas é isso mesmo que o Evangelho diz. Nós não prestamos. Por que nós não prestamos? Pela Edilson, o dicionário definiu o significado da palavra prestar: pessoas de caráter, boa índole, pessoas com virtude na sociedade. Eu conheço gente assim, eu sou assim, Edilson, como assim? Você disse que nós não prestamos. É óbvio que na visão humanista, no olhar humano, a gente presta. A maioria dos nossos amigos prestam. Os dicionários foram gerados a partir dos significados que nós, num pacto social, num consenso social, nós criamos significados para as palavras. Dicionários são importantes, mas nós não devemos pensar ou exigir que os dicionários sejam de origem divina, porque a gente tem os dicionários como resultado de uma compilação de significados de palavras da nossa cultura como um pacto social. Mas vejamos o que o Evangelho nos ensina: que todos nós estamos em rebelião. Sem o Evangelho estamos em rebelião contra Deus. Está lá no início do Evangelho em Gênesis. O Evangelho começa em Gênesis, gente. O Evangelho começa em Gênesis 1. E na prática o Evangelho começa antes da fundação do mundo. Pecado, rebelião contra Deus, corrompeu a nossa humanidade, nos tornou sub-humanos. Ninguém é justo. Ninguém é justo, e quem diz isso é a palavra, em Romanos capítulo 3. Todos, judeus que receberam a primeira revelação, o primeiro pacto, a primeira aliança, ou gentios que somos nós, estão sob o poder do pecado. Como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nem um sequer. Nem um sequer. Quem disse isso? Palavra de Deus. Quem disse isso? O que a gente vê. Pega as mídias, os noticiários, a gente vê. Ah, Edilson, eu acho que eu sou. Mas peraí, vamos fechar um negócio aqui. Vamos permitir acesso de todo mundo ao pensamento de cada um. Você vai ver que nós não somos bons assim. Vamos pegar o histórico de pensamento nosso, o histórico daquilo que a gente já cometeu nesse mundo, o que a gente pensou e o que a gente fez. Você teria coragem de compartilhar a sua ficha de histórico? Não, eu não tenho coragem de compartilhar o meu com vocês. Eu espero que vocês, na sã consciência, não teriam coragem de compartilhar comigo todo o histórico de pensamento que vocês já tiveram e do que já fizeram. A palavra diz: ninguém é justo, nenhum sequer. E o contexto diz, eu não coloquei, ninguém é sábio porque ninguém busca Deus intencionalmente. Você acredita, se você já percebeu que a gente só busca Deus quando a gente está quebrado? Aí a gente pensa em Deus. Até ateu fala em Deus se o avião estiver caindo. O texto continua: todos se desviaram, se tornaram inúteis, ninguém faz o bem, nenhum sequer. Mas que bem é esse? O bem na ótica humana é uma coisa, mas o bem na visão do Criador é outra coisa. Eu sou uma pessoa muito boa. Mas se você se orgulha de ser uma pessoa muito boa, sem Deus na sua vida, já é pecado de orgulho, já é idolatria a si mesmo. O texto ainda diz: a sua conversa é repulsiva, como o odor de um túmulo aberto, a língua é cheia de mentiras, veneno de serpente goteja de seus lábios. Gente, jogou pesado. Lábios com veneno de serpente. Vai me dizer que você nunca falou com veneno? Vai me dizer, eu já. Apressam-se em cometer homicídio. A gente, na rivalidade que a gente tem com o próximo, a gente se torna inimigo natural um do outro, dentro de casa, no trabalho, na sociedade, no trânsito. E homicídio não é só matar fisicamente, homicídio é odiar. Jesus ensinou no Sermão do Monte.
A pressa em cometer homicídio, se a gente puder. E muitas vezes a gente já não matou na vida porque a gente tem que pagar a pena. É punido. Por isso que a gente precisa de leis. Por onde passam, deixa destruição e sofrimento, não sabe onde encontrar paz, não tem o menor temor a Deus. Naturalmente nós somos assim. Naturalmente. Aí, Romanos capítulo 3 disse que o propósito da lei de Deus é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. E finalizando Romanos 3 aqui, diz assim: a lei simplesmente mostra o quanto nós somos pecadores. Se nós não fôssemos pecadores, não precisaríamos da lei de Deus, porque a gente já faria o que ele faria e não se oporia o caráter de Deus. Então, ao conhecer a lei de Deus, pelo que nós aprendemos em Romanos capítulo 3, a constatação é: nós não prestamos. Aí a gente aprende a segunda coisa, que o Evangelho somente é recebido por aqueles que se consideram imprestáveis. Lembra da música do Titãs, eu não presto, 8 vezes? Tem uma sátira, um sarcasmo ali, que a sociedade é boa, honesta e tal. Jesus disse que os que se acham justos, os que se acham bons, eles não precisam de médico, eles não vão procurar um médico para se curar. Os que se acham saudáveis espiritualmente, eles não vão procurar, mas os doentes irão reconhecer a doença e irão procurar a cura. O Evangelho é para aqueles que se consideram injustos. É para aqueles que se consideram pecadores e lamentam por essa doença e querem a cura. O dicionário é reservado para ele um lugar de importância na comunicação humana, mas o Evangelho nos chama para ouvir além do dicionário, ouvir a palavra de Deus, porque nós somos pecadores, nós somos maus e precisamos ser justificados, ou seja, a pena já paga, a pena de sofrimento eterno justificado você não vai para o tribunal de Cristo, porque Cristo se fez justiça no seu lugar. A gente precisa de absorver, aceitar e viver a obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. Vivermos arrependidos, ou se ainda não nos arrependemos, ou não deixamos de amar os nossos pecados de estimação, aquelas repetições, aquele vício, aquela prisão, precisamos de nos arrepender. O texto diz que a gente leu justos e pecadores, duas classes. Uma reconheceu que não presta e vive debaixo do favor de Deus e intencionalmente deseja obedecê-lo. Seria a melhor forma de explicar a palavra justo. E a outra de pecadores é a classe que precisa reconhecer, que precisa do favor, da graça de Deus e precisa de obedecê-lo. A gente aprende mais uma coisa no que a gente leu de Marcos capítulo 2. O Evangelho incomoda o movimento moralista, o movimento legalista e moralista, que vive com a lei na mão e se orgulhando que cumpre. O Evangelho vai incomodar. A gente viu que incomodou, a gente leu, porque todo movimento legalista, moralista, legalista é que confia na lei para se salvar, e moralista é porque olha para os demais com um olhar crítico o tempo todo, condenando-os. Todo movimento moralista é exclusivista. Como assim? Eu presto e os outros não. Olha o que eles falaram de Jesus no verso 16, Marcos 2. Por que ele come com os cobradores de impostos e com os pecadores? Quem eram esses que falaram? Fariseus. Fariseus eram os crentões da época, que vivia com a lei debaixo do braço e procurando cumpri-la integralmente, porque se cumprisse integralmente,
o Messias viria. E aí haveria redenção política, social e o reino eterno de Deus em Israel, através do Messias. O moralista exclui a convivência com pecadores. Olha para os pecadores como pessoas inferiores a ele, e eles se olham como superiores. Os doentes precisam de médico. Os doentes precisam de médico. Aqueles que acham que não precisam de Jesus, é porque eles se acham muito bons. Esse é o problema. O moralista diz assim: eu faço algo para estar com Deus, os outros não fazem. Ou seja, concorrência de atos de fé. Aí em Marcos 2,18 eu coloquei aí, diz assim: por que seus discípulos não têm o hábito de jejuar como os discípulos de João e os discípulos de fariseus? A gente segue ritos. E Jesus critica essa galera que ficava nas esquinas sem pentear cabelo, com um semblante triste, mostrando que estava jejuando e estava de bem com Deus. Uma fé de aparência. E Jesus responde: acaso os convidados de um casamento jejuam quando estão com o noivo? Se eles estão comigo. Mas o noivo será tirado, eles vão entrar em tristeza. Ou seja, o noivo será tirado, que se entende o quê? Eu vou para a cruz, eu vou ser crucificado. Aí eles estarão tristes e jejuarão. Os moralistas, legalistas, eles dizem assim: eu sigo as regras e os outros não seguem. Marcos capítulo 2, 24 diz assim: por que seus discípulos desobedecem à lei colhendo cereal no sábado? Sábado não podia colher nada. O sábado era para descansar da fadiga do trabalho semanal, e o sábado era para meditar na lei de Deus. Aí Jesus disse: o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Eles estão colhendo, em outras palavras, porque estão com fome. Por causa de um dia sagrado, perde-se a vida, morre? Por causa de um dia, as pessoas morrem? Não, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Ou seja, a vida humana está acima de toda a lei, de qualquer regra, né? E quarto, a gente aprende que a lei de Deus visa a preservação da vida. Por que isso, gente? Todo o não de Deus na lei, nas escrituras, deveria ser lido assim, não. Imagine que todos aqueles que têm filhos sabem quando um filho está em perigo e grita, não, né? Rafaela e Diogo sabem muito bem disso, né? Não. O não da lei de Deus dá para escutar lá na casa do Paulo André. Não duvido não, que nos meus de igreja não duvido não. Muitas vezes a criança está na beirada de cair. Não, é isso que quando a lei de Deus diz não. O não matarás, o não cobiçarás, e o não uma porção de coisa, não. Você está cometendo loucura, você vai morrer, você vai se ferir, você vai ferir pessoas. Não. Por causa disso aqui também, o texto de Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte, mas o presente de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Foi lido aqui Hebreus, de graça, mortos, nós estávamos mortos em nossos pecados, mas pela graça nós somos salvos, favor de Deus. O salário, os nossos atos pecaminosos geram uma sentença de morte contra nós eterna, não somente física, mas uma morte eterna. Daí os religiosos, moralistas, legalistas, eles olham para a lei e para o próximo, e a primeira palavra que vem na mente deles e permanece é morte. Morte, tem que morrer. Fulano tem que morrer, aquela classe de pecadores não serve, tem que morrer, tem que ser eliminado da sociedade, tem que morrer.
bom, eles ficam só com a parte da morte. Oi, Paulo? Bandido bom, bandido bom. Bandido bom é bandido morto. Eles ficam só com a parte da morte. O moralista religioso, legalista, ele só olha para a lei e vê que a lei mata, que a lei pune, que a lei tem que morrer aquele que transgredir a lei. Mas o que o Evangelho diz? Mas o presente de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Moralista, legalista, não esconde, rejeita o presente, eles querem morte. E mal sabem eles que eles estão indo para a morte. Porque se eu não desejo para o meu próximo o presente de Deus, que é a vida eterna, eu estou perdido em direção à morte eterna. O presente de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É claro que não podemos anular a condenação eterna, ela vai existir. Deus é justo juiz, Ele é santo, Ele vai levar aqueles que rejeitarem o presente, a graça, o sacrifício de Jesus à condenação, mas Ele nos deu o presente, que é Cristo Jesus. Aí veio aquela pergunta: por que seus discípulos desobedecem à lei, colhendo cereal no sábado? E Jesus responde: vocês não leram nas Escrituras o que fez Davi? Quando ele e seus companheiros tiveram fome, ele entrou na casa de Deus, nos dias em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer, e os deu àqueles homens, os seus companheiros. Os pães da proposição, ou os pães da presença, eu trouxe para vocês aí uma imagem, dentro do tabernáculo. Na época de Davi era o tabernáculo, não era o templo de Salomão, né? Tabernáculo, era uma barraca. Mas o design era interior, era semelhante. Um dos itens era uma mesa com 12 pães. O que significava a mesa com 12 pães? O nome das 12 tribos de Israel. O nome dos filhos de Jacó e 2 filhos de José. São 2, né? 2 de José. O que significava os 12 pães? Eram coisas sagradas que só o sacerdote poderiam tocar. A cada semana eles trocavam para pães novos e comiam os pães velhos. 12 pães são chamados pães da presença, ou os pães da proposição. 12 tribos, cumprimento da promessa feita a Jacó. Olha que interessante. Ficava na memória. Eu cumpro promessa. Eu disse que eu ia preservar um povo. Eu cumpro promessa. Promessas de quê? Preservação da vida. 12 pães, porque pão alimenta. Pão mantém a vida. Pães, Deus que alimenta. Provisão de Deus, Deus cuida. Ou seja, Deus cuida de um povo. Eles são renovados a cada semana, porque Deus alimenta o seu povo. Deus, conforme foi lido aqui em Mateus 6, não se preocupem, Deus cuida, Deus alimenta. E pães também significa compartilhamento de amizade, chamar o outro à presença para comer junto. O Paulo André de vez em quando fala, quem quiser vir aqui em casa, traga pão para a gente comer. Né? É isso mesmo, né? Traga um pão aqui que você leva a carambola. Amizade, até hoje, Duda, até hoje o Paulo André ilustra essa questão aqui. Deus diante do povo e compartilhando a presença de pães, que significa amizade, laços. De fato, ninguém poderia comer a não ser o sacerdote. Davi e seus soldados estavam sendo perseguidos numa batalha, a gente leu aqui. E no tabernáculo, alguém disse, no tabernáculo há pão. Cumprimos a lei de não comer ou a gente morre de fome? Cumprimos a lei ou vivemos? O que a gente faz? O legalismo, o moralismo diria assim, morram. Só o sacerdote pode comer, morram.
porque os pães são sagrados, morram. Mas se eles compreendessem, se os fariseus da época de Jesus, se nós compreendermos que o objetivo da lei sempre foi gerar condições para um bom viver, a gente mandaria comam os pães. O Diogo, no início do culto, eu falei que ia falar uma ilustração, tinha lá os pães, e eu falei assim, pode comer, Diogo. Não, vou comer, pode comer, mano, que eu vou pregar sobre isso aqui. Não é? O importante é a vida, o importante é você estar nutrido, né? Satisfeito, coma, né? A gente tem uma regra social, só abrir depois, não. Se for para se satisfazer, se alimentar, coma. Edilson, mas a lei também fala de morte, é por isso que a leitura da lei deve ser sempre com direção a Cristo. Tudo que você lê no Antigo Testamento, leia pensando que ela estava mostrando que viria o Redentor, o Cristo. Porque Cristo disse assim, nos Evangelhos, eu sou o pão da vida. Lembra que o pão é presença em comunhão com Deus também? Nutrição em Deus? Compartilhamento de vida com Deus? Eu sou o pão da vida, e quem comer de mim jamais terá fome, jamais terá um vazio de necessidade, de nutrição espiritual. Quem viver a vida em mim, se alimentando de mim, jamais terá fome. E quando a gente ceia, uma vez ao mês, isto é o meu corpo, que foi repartido por vós. Quando a gente pega o pão, o significado é Deus se entregando para nós, para nos salvar por meio do seu corpo. Os pães, então, da presença, era apenas a sombra de Jesus conosco. E os religiosos estavam diante da presença real de Jesus. Mas o pecado do legalismo, do moralismo, não permitiu eles verem o Emanuel. Quando foi anunciado o nascimento de Jesus, qual o nome? Ele será o Emanuel, que significa, quem lembra? Deus conosco. Deus no meio de gente. Deus tocando, conversando, presente no meio de gente. Davi teve acesso aos pães da presença. Mas hoje também nós temos acesso ao pão da presença, que é Jesus. Os religiosos, legalistas, moralistas, eles estavam diante da presença viva de Deus, na pessoa de Jesus. Rejeitaram a presença, ficaram com a sombra e não com o que viria o verdadeiro. Mas hoje nós temos o pão da presença, nós temos Jesus. Que você e eu reconheçamos que nós temos a presença de Jesus na nossa vida. Presto ou não presto? Eis a questão. Presto ou não presto? Eu não presto, mesmo se eu for o melhor cidadão do mundo, se eu não reconhecer que eu preciso de Jesus. Se eu não reconhecer que preciso de Jesus, eu de fato não presto. Se eu me achar o mais virtuoso do mundo e receber o prêmio Nobel de caráter, eu continuo não prestando se eu confio em tudo que eu faço em mim mesmo e não na graça e na beleza da graça de Deus que me proporciona a viver. Eu não presto se eu continuar afirmando, olhando para as pessoas com um olhar de orgulho e observando o pior pecador que eu colocar no meu ranking de piores pecados e me achar superior a eles e não ter misericórdia e não praticar a justiça. Eu não presto. Mas o Senhor nos chama para olharmos para a dignidade de Jesus. E aí, de fato eu entendo que eu sou mau, eu sou pecador,
Se eu compartilhar tudo que se passa nos meus pensamentos, as pessoas vão ficar assustadas comigo. E assim eu também vou ficar assustado com vocês. A gente não é bom, mas a gente tem Jesus e a dignidade dele, e nos livra da condenação no dia do tribunal de Cristo. Jesus veio ao mundo porque nós não prestamos. Então, reconheça o amor de Deus por você. Aí foi cantado aqui: logo eu, pobre pecador, logo eu. O amor de Deus é infinito. O amor de Deus é puro. O amor de Deus é maravilhoso. Reconheça o amor de Deus. Reconheça o amor de Deus. O Evangelho é recebido somente por aqueles que se consideram imprestáveis mesmo. Então reconheça a sua indignidade. E não seja exclusivistas. Inclua pecadores não arrependidos na sua agenda, no seu contato, nas suas orações, nas suas conversas, na sua explanação de esperança do Evangelho. Inclua. Eu não estou dizendo que a gente deve ir para o lado também da libertinagem, né? Existe um inclusivismo que inclui a libertinagem, não é isso que eu estou dizendo, mas inclua pessoas e diga: você precisa de Jesus, nós não prestamos. Existe uma dignidade que somente está em Jesus. E o Evangelho foi nos dado para a gente se moldar a Ele, não a Ele a nós, e não Ele a nós. Por quê? Versículos 21 e 22 diz que Jesus disse: ninguém remendaria uma roupa velha usando um pano novo. O pano novo encolheria a roupa velha e a rasgaria. Ou seja, é um aprendizado popular da época, né? Roupa velha se remenda com pano velho. Por quê? O pano novo encolhendo vai rasgar a roupa velha. Mas também tem outra ilustração: ninguém coloca vinho novo, que não está fermentado, em recipientes de couro velho, porque o vinho novo vai na fermentação expandir, e aquele couro que já está esticado vai romper e vai perder o vinho novo. Sabe o que Jesus está ensinando sobre isso? Você quem se molda no Evangelho, e não o Evangelho se molda a mim e a você. Somos nós que devemos nos moldar aos ensinos de Jesus, e não os ensinos de Jesus se moldar a nós. Daí, por isso que o Evangelho incomoda o movimento moralista e legalista, porque não interpreta a lei de Deus com base na graça, no favor, que é a mesma coisa, graça, favor e misericórdia em Jesus. E a lei de Deus visa a preservação da vida. Somente Jesus poderá nos livrar da escravidão do pecado, que nos consome, pecado que nos machuca, pecado que nos desumaniza e mata eternamente. Veja bem, gente, qualquer tipo de pecado que eu e você cometemos nos desumaniza. A gente coloca pecadinho e pecadão, a gente faz a lista. O pecadinho te desumaniza, me desumaniza. E aquele pecadão, pela visão da ótica social, claro que também nos desumaniza, machuca pessoas, nos machuca e nos mata eternamente, porque o salário do pecado é a morte. Pano velho e pano novo foram citados. Vinho velho, vinho novo. Odre velho ou vasilha de couro velha e vasilha de couro nova. Eu trouxe até uma ilustração aí, né? O que era o odre? Na sua versão está odre, né? Fazia de pele de animais, costurava e colocavam água, vinho ou outras bebidas. Um vinho novo tinha que ser uma vasilha nova para ela se expandir. Ou seja, Jesus está dizendo: você precisa expandir o seu entendimento. Para absorver o Evangelho, você precisa entender que a lei de Deus está promovendo vida. Ela nos condena. A gente já está condenado pela lei, mas pela graça, pelo livre presente de Deus, o Senhor, que é Senhor de todas as coisas, por causa de Cristo Jesus, a gente está salvo. Se ajuste ao Evangelho. E não espere o Evangelho se ajustar a você.
E uma das formas de se ajustar ao Evangelho é ter o Filho do Homem, Jesus se intitula Filho do Homem, Deus, como Senhor da sua vida. E Senhor da sua vida é Senhor de tudo. É o Senhor da sua conta bancária, é o Senhor da sua casa, é o Senhor do seu trabalho, é o Senhor dos seus projetos. De toda decisão Ele é o Senhor, é Ele quem manda e não você. Se ajuste ao Evangelho. Se ajuste ao Senhor. Porque a origem do pecado simplesmente é rebeldia contra o senhorio, o governo de Deus. Curva sua cabeça, a gente vai orar. O que deveria ser reajustado na sua vida? Responda para você. Você entendeu que Jesus veio ao mundo, Deus, abandonou toda a sua glória, porque nós não prestamos? Reconheça nesse momento o amor de Deus. Ninguém pode o mundo inteiro não te amar, mas Deus te ama. Deus te ama. O Evangelho é recebido somente por nós, se nós entendermos que de fato nós não prestamos. Reconheça a sua indignidade. E agora você tem um tempo de glorificar a Deus pela dignidade de Jesus, que foi aquele que viveu nessa terra, o único sem pecado. Todos nós cometemos pecados. Uns pecam sem arrependimento, amam o pecado, mas outros, quando pecam, é por acidente, porque eles querem obedecer à lei de Deus. Eles amam Jesus. De que lado você está? Quem é você nessa questão? O Evangelho é para aqueles que se consideram imprestáveis. O Evangelho, a lei de Deus, é para te trazer vida. Deus quer vida para mim e para você. Deus quer vida dentro da sua casa. Deus quer vida saudável dentro do seu lar. Deus quer vida saudável no seu ambiente de trabalho. Vida saudável nosso como igreja. Vida saudável. A gente faz coisas boas por amor a Jesus, para se parecer com Ele, reconhecendo a dignidade dele, não para ser um salvo, não para ser salvo. Então, Jesus está em você, melhor falando, na sua vida diária. As pessoas veem Jesus em você, a sua família vê Jesus em você, no seu trabalho as pessoas veem Jesus em você, porque o Evangelho, ele não é cumprimento de regras, ele é viver a vida de Deus, viver Jesus na sua vida diária. Então a gente tem um momento agora de arrependimento, de perdão pelos nossos pecados e desejar, buscar, lamentar os nossos pecados e buscar viver conforme o nosso Senhor Jesus. Ó Deus, nós oramos nesse momento. Nós oramos, pedimos ao Senhor que nos dê poder para nos moldarmos ao Evangelho, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos acuse do pecado, da justiça e do juízo. Que o fruto do Espírito, Senhor, sejam evidentes em nossa vida e, por favor, Senhor, nos lembre de buscarmos, refletirmos e doarmos, ofertarmos a nossa vida com esse fruto, Senhor. O amor, a paz, a benignidade, a bondade, a paciência, o domínio próprio, Senhor. Por favor, Senhor, dai-nos um movimento nessa terra, como pessoas reconhecidas como verdadeiros discípulos de Jesus. E naquilo que a gente é falho, que a gente é imperfeito, Senhor, a gente conta com a dignidade, sempre vai contar no que a gente acerta e no que a gente falha, com a dignidade de Jesus. Glória então a Deus. Toda glória seja dada a Deus e não a nós, Senhor. Não a nós,
mas ao teu nome seja dado toda a glória, Senhor. Ó Deus, logo nós, pobres pecadores, o Senhor decidiu nos salvar, nos resgatar. Que esse senso de reconhecimento esteja presente na nossa vida, todos os dias da nossa vida. É o que eu oro e te agradeço por esta boa notícia. Amém. Amém. Vamos ao vosso. Vamos ficar de pé? Forte tu és.
sobre mim